Sejam bem-vindos a mais um IELCast, é do Piauí. Para o mundo! E aí, Kilson Jones, beleza? Tudo tranquilo, graças a Deus. Vem aí a terceira temporada. Prepara que hoje nós estamos com uma presença mais do que VIP, viu? Olha, É do Piauí para o mundo também. é verdade. Mas já você vai saber, não vou dar spoiler antes não, mas já fica aí, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, que é muito importante. Lembrando que é o primeiro podcast do Brasil em TV aberta, a TV aberta, todos os sábados, às 10h30 da noite. Agradecer demais a você o que tem acontecido no nosso TikTok. São mais de 220 milhões de views. Muito feliz. Nós estamos no top 5 do Brasil em podcasts, que a gente está muito, muito feliz com isso. Evoluindo muito fortemente no Instagram, alcançando 4 milhões de contas alcançadas por mês. E é isso que é bacana, né? Isso que é bacana, engajamento. Se você ainda não se inscreveu... Se inscreva no canal, né? Bom, me fala uma coisa que você tá muito elegante, cara. sabe como é, né? Heron, veste o homem atual. É isso aí, Eu encontro onde? Nas lojas Noroeste, Piauí, Maranhão e ainda no Teresina Shopping. É isso. Na loja Heron. Quero só te fazer um convite. Se você consome qualquer um desses produtos que aparecem aqui atrás, por exemplo, como a G3 Telecom, que é a melhor internet do Brasil e é do Piauí para o mundo, por favor, na hora que aparecer o QR Code, você já vai lá, consome esse produto, como todos os outros que participam aqui com a gente no IELCast, e dá essa moral para que a gente possa evoluir. Bom, hoje o nosso IELCast está muito especial. Para mim, muito especial porque é uma das maiores figuras da política nacional, sem sombra de dúvidas. Obviamente, nós temos no nosso país hoje um país polarizado entre esquerda e direita. Ele nem é da direita nem da esquerda, ele está no centro, mas foi por muitos anos e continua sendo uma das maiores referências do centro na política brasileira. Ele nasceu em 1968, tem uma carreira extensa na política, por muito tempo no mesmo partido e, obviamente, tem grande engajamento político, não só no Estado, mas em todo o Brasil. Uma salva de palmas, Kilson Jones, para receber Ciro Nogueira Lima Filho. Tá mais novo do que eu, né? Porra. Seja bem-vindo, senador. Eu que agradeço. Fazia muito tempo que eu estava com vontade de vir aqui, hein? Não tava? Tanto que na hora que o Alisson me chamou, não Tudo demorou ok. nem 10 segundos não para responder. Vou. E eu fiquei muito feliz que é o primeiro podcast que você faz, né? Você deve ter sido convidado por muita gente já. Já até nos próximos dias a gente já deve estar agendando. Mas não podia ser diferente, tinha que começar aqui com você. Chupa, ele veio primeiro aqui, o Podpah veio primeiro aqui, eu tô brincando, viu? Mas eu tô feliz que você tenha não vindo mais aqui. do que eu. Espero que você tenha gostado da Estação I também. Pelo amor de Deus, fiquei muito surpreso. Nós temos aqui, orgulhoso de termos aqui no nosso estado algo tão grandioso, algo tão dinâmico. E principalmente, como eu comentei para você, com as pessoas muito felizes e engajadas de estarem trabalhando aqui com você. Essa é a ideia, né? Trabalhar feliz. Verdade. Eu acho que é o grande diferencial, né, de qualquer situação. Tudo que a gente faz feliz. Eu queria apresentar você aqui, é meio chovendo molhado, né? Porque o Brasil inteiro conhece, o Piauí inteiro conhece essa história, mas na verdade eu vou entrar por outro viés. Eu queria entender primeiro como é que tem sido esse pós-eleição, né? Desde outubro, como é que tem sido a vida, não só do senador Ciro, mas do ex-ministro, como é que tem sido o cotidiano, esse tracionar aí? Olha, eu saí de um engajamento que eu tinha na Casa Civil total, né? Praticamente não tinha vida, chegava às 8 da manhã, recebia o presidente às 8h30, me trancava com ele lá na sala reservada, despachava com ele 15 minutos, voltava e aí não tinha mais hora, almoçava sempre no gabinete, quando podia recebia as lideranças do Piauí nesse horário de almoço, ou então no final do expediente, às vezes o final do expediente ia até 10, 11 da noite, e lá ainda ia para jantares, encontros, então praticamente era uma vida que eu dormia 3, 4 horas por noite, né? Sério? Era uma coisa muito puxada. Né? Os finais de semana vinha para cá, né, para o estado e percorria o país inteiro, no meu trabalho ainda como também uma liderança do progressista, então foi muito puxado. Terminou a eleição, né, passei a cuidar da questão da transição, né, uma eleição disputadíssima, em que os ânimos estavam muito exacerbados, e nós tínhamos que, o país não podia parar, o novo governo precisava das informações para poder assumir o governo. Ainda naquele momento, ministro, é interessante a gente falar sobre isso, no dia da apuração em especial. Assim, quando eu vi as suas entrevistas, ou as entrevistas do presidente Bolsonaro, era muito convicto. Vocês eram muito convictos da eleição certa de vitória. Isso, assim, era muito notável em cada fala, em cada declaração. Aquele dia em especial, o que ninguém viu ou ouviu, que só que vivenciou pode falar, como é que foi aquele cenário ali?
Acho que não só o dia, mas a última semana. A última semana foi muito traumática para a gente. No dia anterior ao Roberto Jefferson, acho que o Roberto Jefferson foi no final de semana anterior. Foi. No Ainda dia, teve a Carla Zambelli, o episódio mas dela. começou no Roberto Jefferson. No dia anterior, nós tínhamos ultrapassado o Lula na pesquisa. Eu fiz uma comemoração, tomei uma grande comemorando. Gigantesco. Com o presidente? Não, o presidente não bebe, isso é o lado negativo dele, ele não é um bom de farra, não. Mas eu, nesse dia lá, a gente comemorou muito ter ultrapassado o Lula. E ultrapassou de uma forma até muito... Tava na rampa subindo já. Não, mas era assim, deixando para trás. No dia seguinte veio o Roberto Jefferson. Aí a curva fez assim. Passou mesmo. E aí de lá para cá... Antes ainda, Roberto, como é que o presidente recebeu aquele momento? Você estava onde? Não, o do Roberto, a gente ficou com um sentimento de impotência, com um doido jogando bomba na polícia. O que você podia fazer? Que era uma pessoa que considerava que era aliado, e o Roberto não era aliado. Não? Não, o Roberto não era. O Roberto disse que ia decretar até o impeachment. Não foi uma pessoa que foi da campanha, um aliado que fez a campanha. Não, nada. Era uma pessoa que o presidente respeitava, muito mais por ser muito contra o PT, né? Do que como aliado. O Roberto não tem qual é a indicação que o Roberto... O senhor estava onde no dia, na hora que soube? Porque meio que pegou quase todo mundo. Todo mundo de surpresa. Nem me lembro, gente, onde é que eu estava. Não lembro, não sei se eu estava aqui no Piauí. Acho que estava no Piauí. O presidente estava onde? Acho que o presidente estava em Brasília. Quando a gente... Era um sentimento de impotência. O que você vai fazer? O presidente determinou, não, mandou o ministro da Justiça para lá, para que, olha, tome todas as medidas, lógico, que proteger a vida humana. Claro. Né? Que era o principal, porque era uma coisa assim inacreditável. Aí depois tinha uma declaração do Paulo Guedes muito infeliz com a questão do salário mínimo. Faltando um dia da semana, você questionar a questão de salário mínimo. Também nos prejudicou muito. Né? Mas esse aí tem muito mais crédito, não dá nem para reclamar, porque o Paulo Guedes foi responsável pelo grande sucesso desse governo. Né? E combinando com uma deputada ensandecida, com um revólver na mão, correndo atrás de um negro no centro de São Paulo, você imagina o que é isso. Aquilo foi desastroso? Não sei se não, aquilo foi desastroso. Tudo foi desastroso. É porque nos bastidores falam que o presidente Bolsonaro ficou muito pé da vida. Não dá nem para você mensurar isso, né? Porque a pessoa, bom senso, no meio, correr atrás de uma pessoa com uma arma na mão. Entrar numa lanchonete ali. Então, uma coisa inacreditável. Eu fiquei, meu Deus, não estou acreditando o que está acontecendo. Ali eu recebi a pesquisa que a gente ia perder. Ali? Foi, naquele final de semana que eu recebi a pesquisa do Instituto, que o partido contrata, o Instituto Paraná. Um dia anterior, o Paraná errou por um décimo o resultado da eleição. É verdade. Eles foram naquele momento que vocês receberam, porque vocês vinham numa subida vertiginosa, muito grande. Mas acontece, recebemos o resultado, mas na margem de erro. Aí depende de abstenção em um lugar ou no outro. Sim. Né? Você torcia para uma abstenção maior, onde o presidente era mais fraco, e uma presença maior, a vontade do eleitor comparecer, a gente tinha esperança do eleitor do Bolsonaro, por ser muito mais apaixonado, comparecer mais, e podia influir uma eleição. Eu quero dizer assim, se não fossem esses 3 fatos que eu te citei aqui, Roberto Jefferson, Paulo Guedes e Carla Zambelli, nós tínhamos ganho a eleição com mais votos que o Lula ganhou da gente. Sem sombra de dúvida. A pandemia, ela não foi... Não, a pandemia foi decisiva. A vacina em especial. Não, vacina não, porque eu acho que nós vacinamos. Foi a narrativa da vacina, que o Bolsonaro parecia que era contra a vacina. Como é que a pessoa que é contra comprou todas as vacinas? Então, aquilo ali também teve o problema da CPI, aquela narrativa. E, Edson, nós não tivemos uma eleição com os meios de comunicação isentos no país. Estava tudo contra o presidente. Tudo. Criou uma narrativa que o presidente era contra. Se não tivesse tido pandemia, o Lula nem candidato seria. Nem candidato ele seria, porque não tinha tido eleição. Às vezes eu pergunto, nós gastamos 700 bilhões de reais vacinando, cuidando das pessoas, fazendo hospitais e tudo. Entrega esse dinheiro para o Tarcísio. O que é que teria sido feito na infraestrutura do país? Tá certo? Entrega isso para a educação, entrega isso para... Então, não tinha tido eleição. Mas, senador, vamos lá. Essa questão em especial, ainda sobre vacinas, né? Talvez o Bolsonaro não teria ganho completamente com tranquilidade se tivesse dito assim: Ciro, ministro da Saúde, formem um comitê especial sobre saúde e resolvam esse problema.
Alguém muito próximo a ele induziu ou interpelou ele de uma forma errada? Não, não. O Bolsonaro é o seguinte: o problema é que nós temos um homem honesto, correto. Que eu cheguei para ele, presidente, se o senhor se vacinar, o senhor cresce 7% na pesquisa, segundo o maior analista de pesquisa do Brasil. Eu não posso dizer aqui o que foi que ele falou. Ciro, eu não vou fazer isso Pode. nem fudendo eu vou fazer isso. Eu não vou enganar a população. Em que sentido? Porque a ideia era ele se vacinar por conta da eleição. E ele disse que não faria isso. Não ia enganar as pessoas. Pergunta se fosse o contrário. O Lula. Lula, tu vai te vacinar. Aqui tu ganha 7% de... Ele tomava 25 vacinas num braço e 25 no outro. Então, aí você vai condenar o cara por ser honesto? Não sei. Mas não vale a Agora, ciência teria nesse ganho. momento? Não é da ciência. Ele achava. Ele. Eu não concordo. Eu me vacinei. Eu tomei 4. Tá certo? Se precisar tomar 10, eu tomo. Mas Então só acredita na ciência? acredito. E acho que ele acredita também. E que birra é essa? Não, não é birra. Ele acha. E ele tem uma certa razão por um ponto, que determinadas pessoas têm a imunidade para aquele que é o caso dele. Ele não aconteceu. Ele já pegou o Covid e ele acha que algumas pessoas têm essa imunidade natural. E acho que ele tem razão. Agora, você não pode ser contra a vacina, que nem todo mundo é imune, tanto que muita gente morreu. Tá certo? Então, ele acha que para ele não precisava de vacina, tanto que ele não se vacinou. Mas esse aspecto, da forma como era colocada, a narrativa que foi feita, acabou enganando muitas pessoas. Porque o mais importante é que o Brasil foi um exemplo para o mundo na vacinação. O Brasil foi chamado para fazer o tratado pela Organização Mundial de Saúde sobre vacina, porque nós fomos exemplo. Então, o Bolsonaro, eu prefiro muito mais um presidente que os seus atos são muito melhores do que a sua fala. Tá certo? Às vezes... Então a fala muitas vezes foi totalmente distorcida, porque você pega o meio de comunicação... distorcida ou de forma proposital. Nós não tivemos uma eleição isenta nos meios de comunicação. Aí... Todos os grandes meios de comunicação... É bom pontuar sobre isso. Você acha que não foi um erro dele comprar essa briga logo de cara com a Globo? Ele tinha ali o SBT, tinha a Record... Né? Ele comprou briga quase com todo mundo. Ele brigou com todo mundo porque o Bolsonaro é muito autêntico. Né? Quantas pessoas não vão lá tomar a benção dos marinhos, aquela coisa? Então, ele não faz isso. Ele não faz. E nem fazer questão de... Não faz e nem vai fazer. Não? Não vai fazer. Não vai fazer nunca. Nunca. Então, o Bolsonaro sempre foi um cara contra o sistema. E foi eleito contra o sistema. Mas, por exemplo... Mas por que ele fez questão de abertamente ser contra alguns princípios que a Globo adotava? Ele é contra esse domínio do meio de comunicação, assim, de ter um poder que todo mundo tem que beijar a mão. Eu vou entrar num tempo polêmico, porque eu vou voltar depois para o início, mas só para pegar o gancho aqui. Por exemplo, ele é contra, e sempre foi contra, sobre o domínio de grandes redes. Mas a gente tem 5 big techs hoje que querem dominar o mundo, obviamente, inclusive sem nenhum tipo de restrição sobre legislação. Isso também não é ruim? É ruim. Eu defendo a regulamentação. O que nós não podemos é regulamentar e uma pessoa que tem interesse político fazer a fiscalização. Você está entendendo? Porque vai entregar para um cara indicado para o PT fazer a regulamentação? E pode ser mista essa coordenação? Isso aqui nós temos que... O ponto é esse. Acho que a regulamentação tem que vir para alguém acho que da própria sociedade ou dos próprios consumidores. Temos que achar esse meio tempo. Não é fácil. E olha, eu tive agora essa semana nos Estados Unidos. Eu vi em Nova York. Eu voltei assustado de lá. O que vai acontecer no mundo nos próximos 5 anos. Pô, me conte, por favor. No que diz, você que mexe com isso aqui. O mundo vai passar por uma transformação nessa questão de tecnologia, de inteligência artificial. E vai ser a maior transformação que o mundo vai ter em toda a sua vida, em toda a sua história. O que é que te assustou mais? As pessoas vão perder muito emprego. Vão perder muito emprego. Com a inteligência. Vou dar só um exemplo. Me fala. Aqui. Você sabe que Teresina tem 1000 câmeras aí, milhares de câmeras, o mundo inteiro. Tem uma câmera aqui nas ruas, mas tem que ter alguém olhando a câmera, não tem? Para assistir, para ver se tem um crime. Está tendo um assalto, vai ter assassinato. Um assalto. Não vai mais prestar nisso. Vai ter a câmera, ela vai analisar o comportamento da pessoa, só chega ali o vídeo para o policial, prenda aquele sujeito ali que a regulamentação sobre prisão vai ser artificial? Não é regulamentação, mas informação. Não vai ter mais ninguém que... Compreendi. A câmera vai dizer, olha... O investigador é artificial.
Tá, fulano já cometeu aquele crime ali, tu já chega, o cara assaltou, prende o cara. Ou vai chegar ao ponto, não sei se tu te lembra de um filme do Tom Cruise, que ele que se adivinhava o crime antes dele acontecer. O que era que Minority Report. Exatamente. Vai chegar quase a isso, porque a câmera vai analisar o comando. Aquele é um assaltante, aquele cara está armado, aquele, sabe? Até, não sei se vai chegar ao ponto de evitar o crime, mas a polícia vai chegar lá minutos. Mas isso é bom. Maravilhoso. Mas me preocupou alguma coisa do perder o emprego. Não é, além de perder, que é o problema é que quantas pessoas estão na frente de assistindo para ver se está... E com detalhe, né? A concentração de informação vai ficar em menos gente. E eu tenho muita preocupação com os dados dessas informações. Desvio de conduta, pessoas que podem ser chantageadas por algumas situações. Então, é complicado. Nós vamos ver... É muito bacana você ter falado sobre isso. Inclusive, tem uma série que está, acho que é top 10 mundial hoje, que trata basicamente disso. E alguém que tem um superpoder sobre relacionamento de câmeras, sobre isso, e ele faz chantagem com o Senado americano e faz com que os caras façam atrocidades, assim. É meio surreal, mas pode ser que seja no futuro próximo verdade. Um filme que eu assisti essa semana de um cara, um psicopata que dominava a mídia, está na Netflix, de um policial inglês. Depois tu vê, eu vou procurar o nome aqui. É o nome dele. O psicopata dominava isso, as informações, e ele passava a chantagear. Luther, exatamente. Esse, o pessoal é rápido, hein? É porque tem uma galera que pensa que por vida. Esse Luther. O cara, o psicopata dominava, conseguiu até condenar o policial. Que louco, né? E aí foi cometendo as atrocidades, a coisa maluca. Vale a pena ver esse filme. Então, olha, a inteligência artificial realmente, você vê agora de Nova York, valeu a pena ter ido? Poxa, pelo amor de Deus, vale a pena. Nunca. Foi uma das viagens de trabalho mais importantes da minha vida. A interação, que você passou a falar com empresas mundiais, foi muito bacana. Vamos voltar agora. A gente estava falando sobre Globo, sobre grandes complexos de comunicação, e tem uma especial, que é a Jovem Pan, que ela foi muito preponderante nessa eleição também, de pontuar se o Lula tinha a Globo, o Bolsonaro tinha a Rede Pan completamente também favorável. Qual é o tamanho da importância desse papel dessa emissora e qual é o tamanho também que pode ter prejudicado de alguma forma? É o seguinte, nós não temos aqui no país muito histórico dos meios de comunicação em tomarem partido oficialmente. Os Estados Unidos tem isso, né? Tem. A Fox é de um lado, a CNN é de outro. Mas eles fazem editoriais e assumem. Não fica em cima do muro. Não fingem. Que, né? Aqui no Brasil não tem isso, né? Aí a pessoa acaba conduzindo. Porque a pessoa, quando assiste ali os jornais, acredita muito naquilo. E a forma depende da forma como você vai. O debate mais famoso que decidiu uma eleição no Brasil, na época, foi o do Collor contra o Lula. Naquela época se decidiu a eleição. Uma eleição empatada, fizeram uma edição, naquele tempo era Alberico Souza Cruz, o nome do cara. Meu amigo, fizeram uma edição contra o Lula no dia seguinte, derrotaram o Lula. Pegaram só os piores momentos do Lula e os melhores momentos do Collor, que decidiu a eleição. E ali era monopólio de comunicação. Monopólio. Então, tem essas situações. E a própria Globo. Agora, a Globo é uma emissora muito isenta, no meu ponto de vista, não estou aqui falando, mas as redações são muito de esquerda. Tem historicamente, isso, né? Historicamente, no Brasil, país inteiro. Então, isso acabou influindo muito nessa eleição. Mas no caso da Jovem Pan, que teve uma audiência extraordinária, ela deu uma compensada nisso, que é um outro público de internet, não? Vê o que a Jovem Pan tem influência aqui no Piauí. Mas em nível de Brasil? Mas São Paulo tem a sua influência, tem. Mas você acha que a internet não deu uma aproximada, Ciro? Tá melhorando muito, né? Tá melhorando muito. O Bolsonaro é fruto disso. Não, ele não tinha sido presidente se não fosse ele ter rompido essa questão da internet. Ele não era o candidato do sistema. Tá certo? Da primeira vez. O candidato fosse o Ciro, ele tinha comprado essa briga toda com a grande mídia? Não teria comprado esse... o Ciro Gomes? Não, você? Ciro... Não. Eu não compraria essa briga, não. Não compraria porque eu acho que ela pode acabar nos prejudicando numa eleição. E eu não teria comprado essa briga. Nessa pós-eleição, você tem se privado de algumas entrevistas, até porque eu acho que você precisava de um tempo para dar uma descansada, para dar uma amenizada. Mas uma entrevista que chamou muita atenção foi no Roda Viva, né?
E foi meio corajoso ir lá com aquela galera. Assim, não é que foi nada de errado. Eles questionaram sobre isso, mas teve um momento que você se irritou muito com a jornalista Vera Lúcia, né? Não, porque ali... Perdão, Vera Magalhães, perdão. Não é isso, não. A Vera é uma jornalista que eu respeito muito. Teve um deslize da campanha que o Bolsonaro enfrentou, né? Como se ele tivesse Foi um erro atacando. ali? Foi um erro, foi um erro. Tu pontuava com ele isso? Pontuava. Foi um erro, foi um erro. E ele escutava? Porque parecia que o Bolsonaro já tinha alguma... Passava a imagem que ele não gostava da mulher. E é uma grande mentira das mulheres. Ninguém fez mais pelas mulheres, ninguém sancionou mais leis a favor da mulher do que o Bolsonaro na história. Pode olhar quantos projetos se sancionou das mulheres em favor da mulher em qualquer governo, que mais foi sancionado, teve mais para foi o Bolsonaro. Mas se tinha uma narrativa, tanto que o eleitorado feminino era muito mais favorável ao Lula do que a gente. Né? O masculino era mais favorável. Então, se criava essa narrativa. Aí, eu, antes do debate de presidente, vai devagar, quem vai lhe fazer a pergunta é a Vera, eu sei que o senhor tem restrição a ela. Aí ele não segurava. Ele não segurou e foi um erro. Quando dava intervalo, você olhava e falava o quê? Ele depois vem pro meu lugar. Ele falava isso? Ele é muito duro, muito autêntico, né? E ele agora vou ser franco, cara. Tu gostaste Sinceramente, do que ela fez? Do mesmo jeito, eu sou apaixonado pela autenticidade dele. Foi quem me conquistou. Muita gente se pergunta por que o senador Ciro, o deputado Ciro, saiu ali da base esquerdista de Lula. Vamos ser muito francos. Eu nunca fui de esquerda. Nunca fui. Sempre fui um cara mais de centro-direita. Tá certo? Sempre fui adversário do PT aqui, depois fiz uma aliança aqui com o Wellington. Se arrepende? Não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida, não. Tá certo? Eu acho que o Wellington é meu adversário, não é meu inimigo, é meu amigo, Wellington. Pessoalmente, não tenho nada com ele. Tem restrições radicais à forma como ele vê a política. Mas não é meu inimigo. Acho que o grande motivo de eu ter rompido com o Wellington é porque, quando nós ganhamos a última eleição juntos, nós não tínhamos adversário. Se eu e o Wellington estivessem juntos aqui, não tinha adversário aqui no Piauí, não. Então eu digo, poxa, Wellington, a gente está junto, não tem adversário, vamos fazer o que é certo, poxa. Vamos diminuir o tamanho desse Estado, vamos botar gente competente, vamos fazer... Ele não quis manter aquele Estado gigantesco, 50 suplentes na Assembleia, aquela coisa. Então, eu achei que... Ali foi um rompimento? Aí foi um momento que ele não quis, que ele combinou comigo, que ia fazer isso. Não, Ciro, agora vamos fazer o que é certo, botar só gente, vamos diminuir tudo. Eu digo, olha, eu te entrego os cargos todos, vamos botar só... Ele não quis fazer isso. Né? Por opção, o Wellington foi um cara que se corrompeu pelo poder, não pelo dinheiro, foi pelo poder. Né? Então, pessoas que ele não considerava competentes, ele botava nos cargos por conta da política. Então, essas situações que eu não concordei, que eu cheguei num determinado momento que eu não vou fazer mais concessão. Acho que a gente chegou num tamanho que não precisa mais fazer concessão. Tá certo? Nós temos que fazer o que é certo. E ele não quis. Quer dizer, ele não quis na visão dele. Pode ser que ele ache certo. Seria imbatível, né? PP e PT com essas mudanças. Não teria disputa, né? Mas eu não me arrependo de nada, tá certo? Eu fiz... criou essa aproximação com o presidente Bolsonaro. Eu hoje tenho uma identificação total que nós fizemos no governo. Total. Eu não tenho muita aproximação com o Bolsonaro nessa questão de armas, costumes. Eu não gosto do negócio de... Acho que o cidadão tem todo o direito de ter uma arma na sua casa para se proteger. Né? Na sua fazenda, na sua propriedade. Eu não acho que o sujeito deva ter um revólver na cintura e sair na rua. Porque eu costumo dizer, Yeltsin, que o cara tem umas 3 raivas na vida. Se ele tiver com um revólver, ele mata uma pessoa. O cara está aqui num lugar aqui, você passa a mão na bunda da tua mulher, tu vai fazer o quê? Se tiver com um revólver na cintura? E se tiver com álcool? Tiver álcool no meio, uma discussão de trânsito. Então tem muita coisa que, se o cara tiver armado, ele... Pode ser fatal. O cara mata o outro. Total. Então, eu sou contra isso. Né? Bom. Agora, e arma na rua é para quem tem a qualificação para um policial, pessoas que têm qualificação para usá-la. Comprar. E a autoridade. Então, agora, dentro de casa... Então, tem gente que acha que pode andar com um revólver na cintura. O Ciro o senador Ciro não. Eu não concordo. Não concorda. Ainda falando, porque para a gente ter esse time aqui, para ter essa linha do tempo, saindo ali dessa transição, e foi muito importante,
naquele momento, o presidente lhe nomear como essa transição importante, esse diálogo foi muito aberto, tanto é que não houve nem reclamação, inclusive, do presidente ou da gestão do presidente Lula. E aí a gente vira um ano, o fatídico dia do 8 de janeiro. Como é que você enxerga aquilo de fato mesmo, assim, nos bastidores da política? Não que se fala de um lado ou de outro, mas nos bastidores, o que é que se fala mesmo? O que eu acho que ali foi um apagão geral, tá certo? O que a CPI agora tem que esclarecer se foi um apagão proposital, se alguém fez aquilo de forma proposital, qual foram as omissões, porque foi uma omissão. E eu ali com 200 policiais da tropa de choque, sabe que ficam aqueles cacetetes batendo aqui nos escudos, pá, pá, pá. Não tinha tido nada. Aquelas pessoas que invadiram, não tem aquele espírito de quebrar, são pessoas normais, comuns, que acabaram de chegar ali, um gritou quebra e vai aquela da onda, da manada. Manada. Ali foi manada. Mas foram induzidos por alguma coisa? Foram indo naquela onda, foi um erro. Eu não vejo ali um planejamento. Vamos planejar isso, vamos fazer. Mas houve financiamento. Houve. O financiamento teve para essas pessoas irem para Brasília, mas eu tenho certeza que não teve financiamento. Vocês vão para Brasília, invadam os prédios e quebrem tudo. Não teve. Mas me chama a atenção uma coisa, por exemplo. Não, isso eu tenho certeza que quem deu dinheiro para... dar o dinheiro para a pessoa ir para Brasília fazer uma manifestação... Por STF lá, para... Não quer dizer que eu tenho certeza que a pessoa que deu o dinheiro, que financiou, não foi para... vão lá, tomam o dinheiro, entram, quebrem tudo. Mas, por exemplo, eu escuto o senhor fala aqui e diverge de algumas coisas do que o bolsonarismo fala sobre armas, sobre N situações, né? Mas, por outro lado, a gente tem agora a prisão do Cid, né? E nas conversas reveladas com fonte oficial pela Polícia Federal, ele trama tudo isso. Ele foi um ponto negativo e horrível ali na vida do Bolsonaro? É ruim para mim falar contra pessoas que estavam comigo ali. Seria não é falar mal, é induzir ou... Desleal. Eu sou favorável, meu amigo. Quem cometeu os seus ilícitos, quem cometeu seus crimes, que pague por eles. E ele cometeu? Não, se ele tramou um golpe de Estado, ele cometeu um grave crime. Não estou aqui, não vou... Eu não sei que ponto você chegou, se foi só por falar, em mesa de bar você fala, se for... Lá no grupo, no caso é no WhatsApp. Pois é, se aquilo era mesmo para efetivar, tá certo? Porque o crime é o seguinte, tipo, nós três aqui se reunimos, vamos matar fulano. Isso não é crime. Agora, você vai logo ali procurar o pistoleiro, aí já começa a execução do crime. Então, acho até que esse tipo de coisa deveria ser crime. Nós estamos tentando regulamentar isso para tornar isso crime, tá certo? Toda a formulação no início do crime, porque aí você evita que isso... É porque é uma coisa muito louca, né, senador? Por exemplo, aquela história da explosão debaixo de um carro do combustível... Isso é loucura. Não é? Assim, loucura. E nessas conversas, pelo menos que a gente viu de bastidores até agora, que tem brevemente a participação de gente que tinha comunicação ali com o Cid, com outras pessoas. Se tiver, amigo, tem que ser punido. Não vou... Você não acredita que o presidente Bolsonaro ordenou isso? 100% que não chega nele. Conheço o Bolsonaro. Conheço a índole. Ainda do Bolsonaro. Ele teria estancado aquilo? Eu não concordo. O Bolsonaro foi um democrata, só ganhou as eleições pela democracia. Se quisesse dar um golpe, ele tinha, com as forças que ele tinha criado uma revolução nesse país. Teve um caso, no dia que a gente autorizou que coisa que eu não contei para ninguém. Exclusivo, que eu sou o Johnny. Exclusivo. Que eu cheguei para convencer o presidente a gente começar a transição, que estava demorando demais. E tinha começado a greve dos caminhoneiros. Os caminhoneiros iam parar o país. Eu cheguei para o presidente, nós temos que começar a transição, o senhor tem que pedir para parar essa greve, essas pessoas só vão escutar o senhor. Nós temos que fazer, já vai parar os aeroportos todos, Congonhas e Guarulhos já ia fechar. E aí ele me escutando, mas eu conheço o coração do Bolsonaro. Calado. Ele calado, me ouvindo. Sabe como foi que eu convenci ele? Presidente, vai faltar oxigênio nos hospitais. Se o senhor não fizer isso, muita gente vai morrer. Quando eu falei isso, aí o homem... Não, isso não pode acontecer em hipótese nenhuma. Então, o Bolsonaro é um apaixonado por ele. Quantas vezes aquele homem forte, duro, grosseiro ali fora, vi ele chorando lá no gabinete.
emocionado com as coisas que aconteciam no país. No dia da eleição, tem muita gente que tem curiosidade sobre isso, porque ele ficou muito afastado, teve um hiato muito grande. Como é que foi, assim? Eu Pouca não gente tava teve com acesso, ele. né? Eu não estava com ele. Acho que ele estava na casa do Flávio. Ele estava na casa do Flávio assistindo a eleição. Acho, não tenho essa certeza, sabe? Uhum. Tem uma coisa que eu não ficava perguntando, você estava Tava onde, onde, Bolsonaro? né? Parece que... Aí depois vaza isso, aí, poxa... Foi o Ciro que falou. Então eu preferia não saber. Né? Eu acho que ele estava lá, mas isolado e tal, nisso aí. Deve ter sido uma dor muito Você grande. encontrou tudo com que ele quanto fez. tempo depois? Não, acho que foi no dia seguinte. Pois é, como é que ele estava? Abatido, né? Abatido. Abatido em que Aquilo ali, né? nível, assim? Abatido. Porque o que a gente aconteceu não foi decepção, foi frustração. Porque Qual a diferença gente disso? sofreu muito nesse tempo por causa da pandemia, né? Uhum. Nós tivemos, poxa, eu não peguei essa época, né? Pegamos Brumadinho, aí peguei a pandemia bem no meio, aí veio guerra. Meu amigo, ninguém enfrentou o que ele enfrentou, né? Pelo amor de Deus, o que é que a gente teria feito nesse país agora? Não recolher os frutos. Né? Como você Aquela faz primeira fase tinha sido a plantação. A plantação não recolheu os frutos agora. E agora está vendo esses gafanhotos comendo e acabando com os frutos pelo país afora. Mas já começou com 4 meses, já tem essa desordem toda? A gente tem visto o Lula anunciar muita coisa. O quê? Vamos lá, ele está viajando o Brasil inteiro, declarações. Tem gente que diz que ele vai viajar, né? Aí tu me disse aí que ele está anunciando aí. O que é que ele está anunciando? Hoje ele anunciou no Ceará, por exemplo, a questão da escola de tempo integral. Vai me rebatendo, eu quero ouvir você. Meu amigo, não anunciou nada. O Lula não fez nada até agora. O Lula só se preocupou em viajar para o exterior demais e não trouxe nada. Nada. E os nada. acordos bilaterais? Não tem nada. Você vê o presidente dos Estados Unidos anunciando vai ter 5, sei lá quantos bilhões para coisa. Tem que aprovar no Congresso. Sabe aquelas coisas que efetivamente... Portugal, ele O veio... meu amigo, Ah. ele prometeu picanha com a cervejinha. Cadê a picanha? Cadê a picanha? As pessoas estão perdendo seu emprego. O índice de desemprego aumentando. A inflação, a pessoa vai no dia seguinte, não consegue comprar o que comprou no dia anterior. Existe uma frustração nessas pessoas. O que é que ele fez até agora? Mudar a nomenclatura de coisa. Eu trouxe o Bolsa Família, para o nome de volta, o Minha Casa Meu Nome de volta, mas cadê os investimentos? Então, ele prometeu demais. Ele começou muito mal, na tua opinião, em relação a outros governos, esse governo? Total, porque o Lula, no governo anterior, ele tinha pessoas fortes ao lado dele que tocavam o governo. Você era um dos nomes. Não tocava naquele. O nome Mas forte que ele ajudava? tinha, não, ajudava. Mas o nome que tocava era o Zé Disseu. Zé de Alencar? Não, é o Zé Disseu. Tinha o ministro da Justiça, meu Deus, como era o nome? Esqueci aqui um pouco o nome dele. É o Zé Disseu, o Palocci, que são os principais. O ministro da Justiça, já lembro o nome dele. E pede o pessoal olhar aí no Google o nome do... Márcio Tomás Bastos. Isso. Chegou aqui que tô ouvindo. Chegou e ouvindo aí. Márcio Tomás Bastos, Baixa aí, pô. que era um craque, um cara de credibilidade pra caramba. Esse é um cara admirável. Zé Disseu e Palocci. Esses caras tocavam o governo. O Lula ficava rodando. Lógico, dava as diretrizes. Estou dizendo que o Lula não dava as diretrizes, mas os caras tocavam Quem tudo. tocava o governo Lula E era um esses. homem que chegasse, ô Lula, tá errado. Ele Tinha Hoje não tem mais ninguém, meu irmão. Hoje, esses ministros dele aí falaram agora para ele, entra pro ouvido e sai pelo outro. Mas por quê? Porque ele acha na cabeça dele que ele não tem tamanho para contestar. Mas vamos lá. Você dava um monte de conselho pro Bolsonaro. Não, mas ele escutava muito. Bolsonaro escutou. Ele escutou muita coisa foi feita, muita coisa. Não é também assim, não. Não, né? Sim. Não. É porque aquela imagem dele mais dura, Eu né? sempre tinha uma estratégia com o Bolsonaro, nunca desautorizar o Bolsonaro, que é o correto, na frente de outras pessoas. Eu sempre ia lá para Passar lá reservada. Aí ele falava coisa de, presidente, posso falar o que eu acho? Sempre perguntava, né? Pode. Né? Então, aí eu falava, não, presidente, é por aqui. E vou lhe ser franco, raras às vezes ele não... Não ouviu a você. Raras. Essa relação com os filhos, de alguma forma, em algum determinado momento, isso atrapalhou de alguma forma? Rapaz, olha, uma das grandes surpresas para mim... Porque há muito isso, esse folclore. Pois, não tem isso. Era uma preocupação que eu tinha quando eu fui para o governo. Que mandava os Essa filhos e história não do- ele. Zero. Eu nunca vi o Carlos dar um palpite no governo.
Carlos tomava conta das redes sociais. Não adianta querer entrar em redes sociais, dar a opinião nas redes sociais, que é ele que comandava, e comandava bem. Esse é um craque. Ainda comanda? Bom, tá uma confusão que ele disse que ia entregar agora. Tá, por isso que às vezes está parado durante 30 dias. Que o presidente, quem tem as senhas, quem tem tudo é o Carlos. Ele não tem nada. Quem comanda tudo é o Carlos. Carlos comanda e vou lhe dizer franco, comanda bem e eu estou fazendo apelo de noite para ele voltar para comandar. Esse é um craque. Tá certo? O Eduardo dava muita opinião nessa questão externa, mas era mais na época do ex-chanceler, que era o Ernesto. Ele quase foi... Embaixador. Quase foi embaixador. Tal. Nunca vi ele dar opinião. E o Flávio, que é o cara que é mais político lá, opiniões na forma positiva, mas não intromissão com o governo. Nunca vi o Flávio despachando com o ministro, falando com o ministro. Ele dava para o pai os conselhos que ele dava, como me dava também às vezes, também, mas só coisas positivas. Então, os filhos dele, é balela essa história que o filho dele influía, zero. Eu percebi alguma coisa? O senhor que ficava mais próximo ali dele e tal, toda vez que tocava nesse assunto, ele encerrava a entrevista e não gostava de falar sobre essa polêmica das rachadinhas com os filhos. De fato, dos filhos, aquele incomodava ele? Incomoda, porque era uma forma de atacá-lo, né? Coisa que não diz respeito Mas a ele ele. dava bronca nos meninos? Não, nunca vi. Nunca vi. Nunca vi, não posso. Eles eram reservados nesse aspecto. Eles são muito isolados neles mesmo, nunca vi. Aliás, nunca vi conversa dos filhos na frente de ninguém. Era coisa dele com o pai, sabe? Eu acho que eles tinham Um local reservado de pai e filho, mas olha, é balela essa história. Agora, que filho poucas eles ajudaram e muito. Senador, tem uma coisa que me chama muita atenção, é importante a gente pontuar sobre isso. Nessa caminhada do bolsonarismo, né, muita gente conseguiu se eleger, né, às custas do Bolsonaro. Muitas. Se você olhar Muitos nomes aí. Se você olhar para o Senado, se você olhar para a Câmara Federal, né, é um negócio meio louco. Então, se a gente falar sobre isso, poucos ficaram de mãos dadas com ele mesmo. Você foi uma dessas pessoas que... Não, tem muita, não é tão pouca não. Você fala, tem muita Não, gente. mas em termos no de... Senado, por exemplo, tem vários senadores. Os senadores que foram ele. Mas Bolsonaro outros só elegeu. surfaram. Não, mas vamos... Porque alguns aparecem mais do que os outros, tá certo? O Senado, quem aparece mais sou eu, o Rogério, a Tereza. Tem pessoas que têm mais acesso à mídia. Sim. Mas nós temos ali uma quantidade de senadores que são leais ao presidente. Você vê pela votação do Rogério Marinho ali. Dos 32 votos ali, bote ali 25 são do Bolsonaro, pessoas dele. Pessoas que... E ele interage com esse povo. Interage. Tá? Uns mais, outros não, tá certo? Mas são pessoas leais. Então tem muita gente. Até porque também, gente, tem aqui uma coisa. Quem traiu o Bolsonaro se ferrou. Quem foi eleito por ele e depois virou as costas... Me citam os nomes. Uma amiga minha, nossa... Conterrânea. Não, ela não é conterrânea, não. Mas ela é casada com... Foi casada com o Bianchi, né? Poxa, aquele ator lá do Rio, né? Que fez até os filmes pornô lá. O Frota. O Frota. Então, veio vários ali que... Vê o que foram agora na eleição. Vê o resultado eleitoral. A eleição deles era do Bolsonaro, então? 100%. Veio pelo resultado, né? Vê quantos votos ela teve. Não, acho que ela na outra... Mas agora ela ressurge cada vez mais pontuando contra o Bolsonaro. Mas não tem apelo popular, né? É a minha amiga, eu gosto muito bem dela. Mas, eleitoralmente, foi um fiasco. Acho que ele teve 20 mil votos, 30 mil votos, uma coisa assim. Teve 1.800.000 na outra. Muito voto, né? Foi. E ali tem um apelo dele, né? Então, a população não tem sido muito condescendente com quem traiu o Bolsonaro, não. Nós vamos entrar em alguns pontos importantes sobre a eleição, das próximas eleições, mas o que isso tem uma pergunta? Senador, o senhor citou alguns pontos que contribuiu para a derrota do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. Falando especificamente da pandemia, nós tivemos quatro ministros da saúde. O primeiro, o Mandetta. Onde foi que o Mandetta errou para se chegar a essa quantidade de ministros da saúde? Olha, o Mandetta... Acho que errou na condução da pandemia no início, a forma como ele dialogava com o presidente, ele perdeu a confiança do presidente. Eu acho que o erro foi a gente não ter colocado logo o Queiroga. Que eu defendi que se colocasse logo o Queiroga no início, quando o Mandetta saiu. E aí se colocou, se não me engano, mais 2. O Taj? Né? Não foi não. Foi um que ficou lá uns 2, 3 dias só. E depois veio o Pazuello. Teve o Tacho, o Pazuello e depois... O Tacho, exatamente. O Queiroga. Então eu defendi que se tivesse colocado logo o Queiroga.
que Já era um nome naquela época? era um nome que foi Quando é que ele afetado. perde a relação de confiança com o primeiro-ministro? Eu acho que dali, porque foi dito umas coisas, aí o Mandetta era daquele ministro que perdia mais tempo dando entrevistas do que gerindo o ministério. Aí, pelo amor de Deus. Era vaidoso? Poxa, ele ficava mais tempo dando entrevista do que tocando o ministério. Então, pelo amor de Deus, né? É lógico que o papel do ministro também é comunicar, orientar e tudo mais. Não pode passar o tempo inteiro, pode abrir uma janela, o cara abrir a geladeira, o cara se penteia por causa da luz, achando que é uma entrevista. Então, dá. Então, acho que Um dos grandes erros foi esse. foi. Se tivesse logo assumido, a coisa teria sido muito diferente. O Queiroga. O Queiroga foi um grande ministro. Um grande ministro, se comunicava bem. Queiroga comunica, talvez seja o ministro que se comunique melhor do governo. Né? A forma como ele falava, tornar fácil, porque a saúde tem suas especificidades. Total. Né? Então, Queiroga é um craque na comunicação. Bom, aí vamos nessa sequência, né? Acaba o governo e a gente vive um novo momento. E existe uma polarização no Brasil que me chama muita atenção hoje, né? Inclusive, algumas pesquisas apontam que um dos nomes mais bem avaliados na direita e extrema-direita, mais na direita-centro, que é o de Tarcísio, né? E eu tenho visto algumas falas suas de posicionamento muito forte em relação a algumas situações que cabe, assim, na minha visão, né? Um futuro muito formado de que se Tarcísio for candidato à presidência contra o PT nas próximas eleições, Ciro Nogueira pode ocupar um espaço muito forte ali na chapa majoritária. Seria um bom vice para essa composição? Olha, quando virou a eleição, eu tomei a atitude de ter um mandato nacional. Né? No Piauí nunca teve ninguém a nível nacional, uma pessoa que fosse conhecida, que percorresse o país e colocasse seu nome a nível nacional. Escolha de candidaturas, tanto de presidente ou de vice, depende da conjuntura da época. Né? Uhum. Se disser para você que eu não quero, quero. Gostaria muito, acho que estou preparado pela minha vida, pela minha história. Mas ninguém é candidato de si. Tem que ser, eu só vou ser o vice se eu for o melhor candidato a vice. Eu vou mudar a pergunta. Seria uma chapa muito forte, Tarcísio e Ciro? Não digo isso aqui. Eu acho que na época nós temos que saber quem é o melhor candidato a presidente e quem é o melhor candidato a vice. Se fosse hoje? Hoje seria uma chapa muito boa. Mas, primeiro ponto, gente, primeiro ponto não é se o Tarcísio vai ser candidato. É se o Bolsonaro vai poder ou não ser candidato. Se o Bolsonaro puder ser candidato, eu disse para o Tarcísio. Tarcísio, você é um excelente candidato para 26. Teria sido um grande candidato até agora, tá certo? Mas quem tem a liderança é o presidente Bolsonaro. Se ele puder ser candidato, meu candidato é ele ou quem ele orientar. Pela experiência de alguém que viveu tanto e vive tanto no poder, principalmente em Brasília, o que se monta, o que se prepara, ou as consequências do que se fez, é que o presidente Bolsonaro fique inelegível? Está caminhando para isso, infelizmente, que é um absurdo. Um absurdo. Você tornar um presidente que liderou milhões de pessoas, que tem uma expectativa tão grande, inelegível, tirar o direito das pessoas votarem por causa de um cartão de vacina, por causa de uma reunião com o embaixador. Não vai mais além do que isso? Não, vai não. Aí você pega e torna um presidente elegível como o Lula, depois de todos os que ele foi acusado. Eu não vou entrar no mérito se ele é culpado ou inocente. Mas o que o Lula foi acusado? E deixa o cara ser candidato. Aí vai deixar o Bolsonaro de ser candidato por conta desse cartão e de uma reunião com o embaixador. Olha, se fizerem isso... O que é que vai acontecer? O Bolsonaro elege 50 senadores, uns 20 governadores, e essa eleição não tem nem eleição para presidente. Não tem? Vai ser um sentimento de injustiça muito grande para as pessoas. É um erro, então? Eles estão pensando nisso. Eu converso muito com o pessoal do PT. Conversa? Porque na cabeça do PT eles acham que é mais fácil derrotar o Bolsonaro do que um candidato do Bolsonaro com esse sentimento de injustiça. Então eles estão na dúvida. Se vale a pena tornar o homem inelegível. Eu não tenho nem dúvida que eles estão pensando nisso. Na prisão do ex-presidente Bolsonaro, você acredita nisso? Não. Isso aí não é impossível. Ninguém vai colocar um Martin lá dentro, não. Aí ia ser... Não prenderam o Lula? Olha, E ele se tornou presidente depois, né? Mas Bolsonaro tem muito mais gente apaixonada, gente. Bolsonaro é o único homem que vai nos 27 estados da federação hoje e junta a gente, poxa. Vê se o Lula vai lá para São Paulo juntar a gente.
vai lá para Santa Catarina, vai. O Bolsonaro junta a gente aqui no Piauí, onde ele foi teve a menor votação. Tu viu a multidão que a gente botou na época dessa, manda ele vir aqui. A multidão, o Bolsonaro é uma paixão, rapaz. É tipo Flamengo? É uma coisa muito apaixonada. Eu que não gosto do Flamengo, eu acho que é maior. Por isso que eu perguntei. E do River? Se fosse falar que era do River. Mas aí do River. O Bolsonaro é uma loucura, pô, uma paixão. O Lula também não vou negar. Porque o que aconteceu, e acho que você conhece um pouco, nós tivemos 4 grandes líderes populares na história do Brasil. Foi o Getúlio, o JK, o Lula e o Bolsonaro. Mas pela primeira vez, se tiveram os dois se enfrentando. Tanto que a eleição foi desse... Aí, até no Roda Viva, lá me conhece, mas o Fernando Henrique não era líder popular, poxa. O Fernando nunca juntou multidão, nunca... O Fernando Henrique era um presidente de grupo político, de apoio dos partidos. Ele foi mais um presidente dos políticos, né? Foi um grande presidente. Sim. Tá certo? Fez um trabalho maravilhoso como ministro da Fazenda, e aí se credenciou, mas não era um líder de multidão. Quem sabe qual é a diferença do Bolsonaro? Para o Lula? E do Lula, para mim, para a maioria dos políticos? Uhum. É porque o cara olha para mim, pô, o Ciro é competente, o Ciro é um trabalhador, o cara não olha para mim e diz assim, porra, ali é um de nós, não. Pro Lula e pro Bolsonaro, o cara diz, não, ali é um de nós. Essa é a diferença dos dois. Porque vieram do nada. A pessoa tem identificação. E é por isso que às vezes... Tem cheiro de povo. Não é cheiro. Tem muita gente que tem cheiro, mas é identificação. O cara olha, não, ali é um de nós. É quase como... E aí, por isso que as pessoas são mais condescendentes, né? Perdoam mais. É como um membro da família. Quando fez a merda lá, vem cá. O filho aqui, tu não chega, pô, né? Meu filho, perdoa. Dos últimos, vamos lá, dos últimos 60, 70 anos, são os 2 maiores líderes. Popular né? Não, teve esses, como eu falei, Getúlio outros, né? Getúlio que eu não peguei. Na história recente, então, são os 2 maiores, né? Não, disparado. 2 únicos, assim, mesmo nível. Só que o Bolsonaro agora tem muito mais identificação com o povo que o Lula. Porque o Lula prometeu demais, gente. Né? Mas eu não entendo como é que tem e não ganhou a eleição, Ciro. Eu te falei que 3 erros não foram Aqueles dele. 3, né? Não foi só isso, não. Foram mais. Ele cometeu, eu cometi. Falar sobre fraude das urnas eletrônicas foi um grande erro. Eu. Você acredita no... Eu acredito no sistema eleitoral. Eu vinha conversando agora com um amigo sobre isso. A justiça eleitoral, confiança 100% em urna e tudo. Agora, algumas decisões, você tira um tempo de televisão, você permite aquele negócio das rádios. Não, do transporte de eleitor. Que é uma coisa, como é que se muda isso entre o primeiro e o segundo turno? Mas foi mudado por decisão do presidente? Não, do qual TSE. Que você fala? Do TSE. É inconcebível. Eu estava falando ainda da PRF, das blitz da... É uma coisa... Você permitir uma coisa que era ilegal, mudar esse entendimento do primeiro para o segundo turno, isso é inconcebível, me perdoe. Para a nossa audiência, só para você explicar mais ou menos, porque... O que é o seguinte, o que é que foi? Antigamente era proibido se transportar eleitor. Certo. Né? Sempre foi proibido, até foi prendido, era objeto até de prisão, os caras eram presos. Aí do primeiro para o segundo turno, acho que foi uma decisão do ministro Barroso, se não me engano, se muda, permite se transportar. Mas tinha alguns critérios sobre isso? Não, permite se transportar. Aí a Polícia Rodoviária Federal, não podia parar, poxa, que você não pode parar para ver se o carro tem documento, se o carro está ilegal, se o carro não oferece risco. Mas não é estranho, por exemplo, a maioria ser no Nordeste? Não sei, inclusive com eu não acompanhei isso, sabe? Certo. Isso aí vai ser esclarecido, tá entendendo? Mas se tivesse sido? Mas Foi primeiro devia ser por que mudou isso do primeiro para o segundo turno. Alguém tinha que me explicar juridicamente como é que se muda uma decisão dessa. Algum momento você chegou, por exemplo, a chegar... Eu vou te falando, cumprimos. Acho que decisão de justiça tem que se cumprir. Você pode questionar, como eu questiono, por que mudou isso? Mas você não chegar, por exemplo, o presidente Bolsonaro e fala, presidente, o voto, o nosso sistema eleitoral ele é completamente confiável. É referência para o Brasil inteiro. Não, aliás, para o mundo inteiro. Eu confio. Eu acho... O senhor aconselhava ele sobre isso? Eu dizia que, olha, e ele concordava comigo em alguns pontos, que disse, presidente, eu confio totalmente. Mas não quer dizer que ele não possa vir a ser fraudado. Então ele tem que ser... Isso aí não vai ser... Nunca não vai... Você pega essa urna... Para sempre ela não vai ser
Hoje tem gente 24 horas aí fraudando banco, fraudando isso, hacker, toda hora. Tanto que o próprio TSE, ao longo do tempo, vai aprimorando para tornar elas, evitar que elas venham ser fraudadas. A eleição dos deputados, dos senadores e do governo Lula foi uma eleição legítima, assim como a do presidente Bolsonaro? Eu acho que todos foi legítimo, poxa. Foi a decisão, a população decidiu, nós vimos nas ruas, as pesquisas davam isso. A minha pesquisa, Você me falou, né, inclusive? A pesquisa deu que a gente perdia por 1,8. Porque você é mais racional e acreditar naquilo. Eu Né? não acreditei. Ele não acreditava? Não, o Bolsonaro não é muito de pesquisa, não. Ele não acredita muito. Porque o cara acredita mais no sentimento do povo. Que é aquela lotado. A multidão, né? Senador, falando um pouco a respeito do orçamento secreto. O orçamento secreto ajudou o Bolsonaro? Rapaz, isso é uma piada. Como Você assim? vê o Lula esculhambando orçamento secreto, não sei o que, pagou tudo agora aí, tá usando o orçamento aí para pagar, para fazer a base dele, gente. Que vergonha isso aí, que vergonha alheia. E era errado? Não era errado, porque orçamento tem nada de secreto. Como é que funciona? Então, faz as indicações, esse recurso vai para as prefeituras ou para as entidades, e são gastos que são prestados conta, tem nada de secreto, tudo público. Tem nada de secreto, gente. Então Aí, foi uma narrativa. Fosse orçamento secreto, por que ia dar os deputados do PT indicar? Poxa. Então os deputados do PT todos indicavam. Qual é pela experiência, óbvio, mais uma vez eu reforço pela experiência, porque muita experiência de relacionamento você tem, tanto de governo Lula, governo Dilma, entre outros, né? Essa situação atual que o governo Lula vive, né, na Câmara Federal, no Senado, no Congresso, em perder algumas situações, uma recomposição, tudo isso é porque é um momento diferente, a negociação é diferente. Outro momento. O que é diferente do Senado e do Congresso de hoje? Graças a uma pessoa. Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Porque como é que funcionava antigamente? Eu digo porque eu fiz isso, né? Esse acordo. O PT entregava assim, está aqui o Ministério, porteira fechada. O que é porteira fechada, minha gente? Nomeia quem quiser lá. Do assessorista ao secretário executivo. Nomeia quem... Era assim, entrega. Agora me entregue os votos. Ciro, está aqui as estatais. Está aqui tal coisa. Em troca de voto. Era assim que era feito. Bolsonaro não fez isso. Não fez isso. Como é que ele fez? Bolsonaro me convidou para ser ministro, fui eu e a minha chefe de gabinete e a minha assessora de imprensa. Tá certo? Não tinha esse negócio de porteira fechada, não era entregar ao partido político, os deputados no dia seguinte, tá aqui meu currículo, pode estar aqui meu... Não teve indicação de nada. Tá certo? Tanto que eu mantive 99% da equipe que estava lá, porque era uma equipe muito competente. Então, acabou essa forma de fazer política. Aí o Lula tentou agora voltar e entregar cresceu 37 ministérios, a grande maioria desses ministros ele nem conhecia, então ele não escolheu pessoas pela competência, uma parte ele nem conhecia desses ministros. Então, eu duvido muito se o Lula sabe o nome dos 37 ministros dele. Então, você acha, presidente? Senador. Vamos se botar, Lula, diz aí 37 aí, ele não lembra nem quais são os 37 ministérios, quanto mais os 37 ministros. Eu duvido se o Lula lembra os nomes dos 37, se ele não tinha anotado aqui. Duvido. Lula, diz o nome dos 37 ministros aí. Porque ele não lembra porque ele não sabe ou porque ele esqueceu? Não são pessoas. Ele não fez isso aí pensando em gestão pública. Fez isso para agradar a companheirada, para tentar atrair, e deu errado, porque não deu em voto. Ele entregou 3 ministérios para um partido. Qual? A União Brasil. Foi aqui, não teve nenhum voto na Câmara, no marco do saneamento. Então, veja, isso várias vezes. Outros partidos, ele deu os ministérios, porque não é outra forma de fazer política hoje. O cara tem que pegar avião, o cara tem que ir para a base. E aí, hoje está todo mundo, meu amigo. O cara vota com 10 segundos, está 1.500 no WhatsApp, e milhões de pessoas ali na rede social. Antigamente não tinha muito esse acompanhamento, né? Poxa, hoje em dia, é por isso que eu estou tudo tão muito feliz. online. Você está muito forte no feliz. Twitter, né? Outro dia eu fui lá em Santa Catarina, parecia que eu estava lá em Pedro II. A popularidade dele tirando selfie e tudo. Meu amigo. Tudo por conta da internet. A internet, hoje a fiscalização, graças ao bom Deus. É um outro tipo de fiscalização, né? Tem que ter.
Essa é que é a fiscalização. Por isso é que eu acho, o governo, se não tiver convencer primeiro a sociedade, não adianta só dar cargo para deputado, não, que esses deputados têm que... Vamos fechar nacional, vai. Aí vamos lá. partir pro local. Fechando nacional? Ah. Bom, senador, as fake news, elas prejudicaram de 0 a 10 o ex-presidente Bolsonaro? Não, prejudica todo mundo. Fake news prejudica todo mundo. Não foi só o Bolsonaro, prejudicou o Lula, prejudicou o Bolsonaro. Algumas tiveram muito efeito, né? Vou dar um exemplo. Aquela fake news do Bolsonaro tossindo, né? Como se estivesse imitando uma pessoa que estava sentindo falta de ar. Aquilo foi a coisa mais grave na campanha e o TSE errou gravemente não tirar aquilo. Que aquilo foi tirado fora do contexto. Mas ele não fez? Não, mas ele fez não para caçoar das pessoas que estavam Que sofrendo. tinham morrido. Ele disse que as pessoas... Como é que as pessoas estavam... Acontecia com elas. Tá certo? Aí botava como se o Bolsonaro estivesse caçoando da morte das pessoas. Mas quando ele falou, eu não sou coveiro. Exatamente. Mas isso dá um contexto como se ele estivesse denegrindo isso. Mas não era. Era que ele realmente não é coveiro. Mas ele não poderia ter se colocado no lugar da pessoa que perdeu o irmão. Exatamente. A forma de isso se comunicar. Isso aí foi ruim. Mas se isso se coloca num programa eleitoral, é muito mais grave. Não pode se colocar dessa forma. Porque ele não quis dar essa conotação. Tá certo? Aí foi foi uma das coisas mais fortes contra a gente na campanha, foi isso aí. Se não tivesse tido pandemia, o Bolsonaro tinha eleito. Eu vou dar só um exemplo. Se não tivesse essa imagem no programa eleitoral, ele tinha ganho a eleição. Só isso aí. Só isso aí ele teria ganho. Ele não ter falado, né? Não, eu estou falando isso aqui, esse corte. Teve várias. Esse corte. Essa foi uma eleição muito de detalhe, né? Falar em uma eleição dividida por 1 milhão e pouco de votos detalhe. Quase zero, né? É um erro estratégico de outro. Falando ainda de fake news, o Brasil vive hoje essa discussão do PL de alguns chamam da censura, outros chamam de fake news. A gente já bateu esse papo aqui anteriormente, mas falava sobre essa regulamentação, que é importante, inclusive, sobre alguns aspectos. Mas, de fato, falando com o político Ciro Nogueira, né, pela experiência que tem, é importante essa regulamentação? É importante até que ponto? Eu defendo, Yates, que a gente discuta ponto por ponto, não botar isso num pacote. Pacote, que aí vai passar coisa. Porque, vamos dizer, por que os meios de comunicação estão favoráveis, a Globo está favorável? É por conta que quer taxar o Google, porque grande parte da propaganda dela está indo para o Google. Tá entendendo? O Google hoje fatura muito mais do que a Rede Globo aqui no Brasil. Então, ela quer taxar isso para tentar equilibrar. Porque não é justo também que a Globo pague seus impostos e o Google também não pague. Eu acho que está correto. Tá certo? Mas o que nós temos é que esclarecer isso. Não podemos fazer o projeto todo só para isso. Você votaria como? Depende de fato. Eu acho que tem que ser taxado o Google. Eu sou favorável. As Big Techs. A Big Tech tem que pagar seus impostos, como todo mundo. E quem difunde mentira também tem que ser penalizado? Tem que ser penalizado. Dos dois lados? Tudo. É crime, gente. Poxa, tu viu um rapaz que foi assassinado, acho que lá em Santos. Foi agora, inclusive, essa semana, porque o cara disse que ele tinha roubado a moto, o cara foi lá e matou. Aí matou outro e vai ficar por isso mesmo? Não, tem que ser punido. Quem foi que criou uma vida humana. Mas boa parte... E o pior, uma vida humana de um inocente. Inocente. Mas boa parte do bolsonarismo diz assim, não, vai calar a boca de quem quer falar, não. Vai liberdade isso é que a gente tem que separar e fazer isso bem feito, bem discutido. E como fazer? Eu acho que o ideal é fatiar. Separar esse projeto? Separar os projetos, vem cada ponto, vamos discutir isso aqui, porque não pode, em hipótese nenhuma, cercear o direito das pessoas denunciarem, o direito das pessoas criticarem, não pode, em hipótese nenhuma. Mas também tem que ter penalidade sobre isso? Tem que, se você faz uma mentira para denigrar a imagem de uma pessoa, aí você tem que ser penalizado, poxa. Você falou agora do Bolsonaro que ele foi penalizado em determinado aspecto, como no Lula também foi. Não, foi, isso aí, fake news é para todo lado. Não tem ninguém que seja beneficiado e ninguém que seja... No governo Bolsonaro, tinha ou não tinha o gabinete do ódio da internet? Não, isso era muita lenda. Tinha as pessoas que ajudavam a fazer a parte de comunicação nas redes. Era o Carluxo lá? Não era nem o Carluxo. As pessoas que tinham identificação com ele. Mas tinham lá, acho que era o Técio, algumas pessoas que são as pessoas que mais próximas, tocavam né? isso. Ô Ciro, deixa eu te fazer uma pergunta, tenho curiosidade para ver alguém de outro... porque é muito fácil você falar do lado de cada tela de quando assiste. Uma coisa é você conversar com alguém que vivenciou tudo aquilo e que vivencia o poder em Brasília.
Como é que você tem visto o papel do ministro Flávio Dino nisso? Tem sido muito questionado, mas também toda comissão que vai, ele... Não, o Flávio é um cara que sabe falar muito bem, tem muito conhecimento, tem uma experiência tanto no legislativo quanto no executivo e no judiciário. É um homem muito inteligente, tá certo? Eu só acho que fala demais, né? Acho que está expondo demais, e eu acho que o ministro, por isso que eu tenho saudade do Márcio Tomás Bastos. Viu como é que era o perfil do Márcio Tomás Bastos e qual é o perfil? Eu acho que isso acaba... para o ministro da Justiça, se fosse um ministro político, tudo bem, o ministro da Justiça tem que ser uma pessoa mais equilibrada, que não fale tanto. Mas ele está sendo convidado para falar. Não, mas não é só não, meu amigo. Se somar todos os ministros, não dá a quantidade de entrevistas que o Flávio Dino dá. Mas ele tem mais de 50 convocações do Congresso. Tem, mas não é só no Congresso, não. É a mídia. Acho que o Flávio fala demais. Eu não sou não, eu sou admirador do Flávio. Flávio Dino. Passa por uma questão de se Mas colocar... agora eu acho que aí é vaidade, né? Passa por uma questão, por exemplo, de prateleira de ele querer se colocar como sucessor ali. Ah, não tem dúvida. Tá? Porque hoje tem 10 candidatos aí querendo. Por isso que é o grande problema desse governo. Porque todo mundo acha que o Lula tem uma certa idade e não vai mais ser candidato. E aí tá a briga para ser o sucessor. Quem são? O Top 5. O Flávio, o Haddad, o Padilha, o Mercadante. Deixa eu ver aqui quem... Você não citou o Wellington? O Wellington também, né? Os ex-governadores, da Casa Civil, né? Todos os ex-governadores estão se colocando, o do Ceará aqui, né? Camilo. O Camilo. Então, todos os ex-governadores estão sendo, porque eu tenho um grande amigo meu que é do PT, um dos melhores amigos que eu tenho, que ele disse que aconselhou o Lula, diga que é candidato, porque senão vai ficar essa guerra. Essa guerra interna pode atrapalhar o governo Lula? Está atrapalhando. Porque Já? está todo mundo torcendo pelo insucesso do Haddad. Porque sabe que se o Haddad tiver sucesso, ele é o candidato. E o Alckmin nessa jogada toda? Esse foi completamente isolado, completamente isolado. Como assim? Não, porque o pessoal do PT só apoia PT, gente. Mas lá o Lula vai, põe a cadeira, coloca aqui, fica aqui. Foi completamente, não apita nada no governo. Não apita nada. O Alckmin? Não. Eu até disse numa entrevista que hoje o Lula é um excelente piloto de 737 Super 200. Lembra aquele que a gente voava aqui da VASP? É um grande piloto. O problema é que agora ele está com A380. Um tanque cheio, voando, mas ele desligou o GPS e colocou o copiloto que sabe pilotar para fora da cabine. Então, o piloto sumiu. É complicado, viu? Complicado. Vai, Kilson, a última para a gente partir pro local aqui. Como é que você avalia, senador, a posição do Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes? É uma fala importante. Não, o Alexandre de Moraes é um político muito voluntarioso. É uma pessoa... Um político? Um juiz muito voluntarioso. Eu acho que é um excesso também do TSE de exposição. Acho que o TSE devia falar um pouco mais nos autos. Eu tenho admiração pelo ministro Alexandre. É um grande jurista, um sujeito correto. Não acho o ministro Alexandre desleal. Agora, está muito exacerbado essas posições, né? Teve muito confronto do Alexandre com o presidente Bolsonaro. Foi um erro? Tentei intermediar. Achei de parte a parte. O meu pai, se você conheceu bem, ele me dizia que nenhuma briga... É boa. Não. Nenhuma briga tem uma pessoa 100% certa e outra 100% errada. Concordo também. Não tem essa briga. Não tem. Ali não tem... Então, tudo tem seus erros de parte a parte. Então, mas assim, ainda nesse momento, você acha que é exacerbado o trabalho que ele fez, por exemplo, no 8 de janeiro? Não, eu acho que, por exemplo, uma coisa que eu contesto é esse inquérito da fake news não acabar. Nós estamos com mais de um ano de inquérito e não encerra o inquérito, né? Ele tem muitas ramificações hoje. Você vai brincar aqui. Bom, o que é que o cartão de vacina tem a ver com o inquérito, né? Então você vai colocando o mundo todo ali para dentro. Eu acho que isso... Por que você acha, o que é que os rumores da política em Brasília falam sobre a liberação do Anderson ontem? Não, já tinha tempo. Eu acho que se esperava que o Anderson fizesse uma delação, né? Quando se viu, não aconteceu e nem tem, eu acho que, motivo para isso. Aí aconteceu essa liberação. Agora também, gente, é fácil você falar de quem não... Eu não tenho acesso aos autos, não vi o que foi que aconteceu. É muito fácil também você criticar o juiz sem saber o que é que está lá nos autos, o que é que ele sabe de informação. Eu não tenho essas informações. Para ter liberado tem alguma então, posição que a gente não sabe, obviamente. Como eu disse, olha, nós temos 11 grandes ministros do Supremo.
Eu considero o ministro Alexandre um grande ministro, um homem de bem, tá certo? Agora, eu não sei o que está ali nos autos para ele tomar as suas decisões. Eu só acho que as pessoas devem voltar a despachar nos autos, no que está ali. Bom, saindo agora de nacional, vamos falar para o local onde, sem sombra de dúvidas, o progressista ainda é muito forte, continua sendo no estado. Mas eu vou começar pela capital. Vamos falar da capital da última eleição, envolvendo o candidato da base do Firmino, né, Kleber Montezuma, e o doutor Pessoa. De cara que eu perguntar onde é que você errou, onde é que você errou, ou o partido errou, e qual foi o tamanho desse erro ou o acerto que prejudicou ou ajudou Teresina? Nós erramos ao escolher o candidato muito tarde. Né? Foi um erro, eu tenho que dizer, um erro do Firmino. Eu era favorável a ter, ele era o nosso grande líder. Como o Firmino era um cara que conhecia Teresina, nunca perdeu uma eleição aqui, sempre ganhou, eu confiei muito nisso aí. O Firmino atrasou muito a escolha. O estatístico, que é um cara que eu confio, que é o melhor estatístico do Brasil, que faz as minhas pesquisas, ele, em novembro, ele disse, olha, o candidato tem que ser, se for fulano, tem que ser escolhido Quem hoje. eram os nomes? Na época, Quais eram os nomes, perdão? Na época era o Kleber, tinha o Washington Bonfim, o Silvio. Samuel também? Samuel, tinha vários candidatos. O menino que era o secretário de obras. Tinha muita gente, né? Candidato a gente colocou e avaliou. Mas ele disse, olha, gente, todos vocês têm chance de ganhar, mas tem que escolher hoje. Aí o Firmino não seguiu essa orientação. Se fosse pelo Cílio, seria quem? Poxa, né? O candidato que eu tinha identificação que era para ganhar mais era o Silvio, né? O Silvio teria ganho a eleição, né? Mas o Firmino achava que tinha que dar uma renovada. E eu acho que ele tinha sua razão também. Ele queria algo novo. Né? Também a pandemia atrapalhou, né? Não, ali muita coisa. Mas o que atrapalhou mesmo, que decidiu a eleição, foi o cansaço. Desgaste. É muito tempo de poder, né? Mais de 20 anos? Não, muito. 30, né? 35 anos. Era, 35 anos. 35 anos, né? Então, as pessoas não tinham... As pessoas achavam o Kleber mais competente, mais preparado, era melhor, mas vamos votar no Pessoa. E qual o tamanho do Pessoa hoje, pelo que você escuta, pelas lideranças? Doutor Pessoa é uma pessoa bem intencionada. Eu considero o doutor Pessoa uma pessoa do bem. Mas não tem a capacidade de gestão da nossa cidade de Teresina. Não formou uma equipe boa. Ele não teve essa capacidade de gerir. Teresina é uma cidade muito complexa. É uma cidade para ser gerida muito no limite. Eu via a dificuldade que o Firmino era fazendo conta mesmo de tostão ali para poder gerir, para poder faltar as coisas. E o Pessoa não tem essa capacidade de gestão. Ele não tem. Não é um homem para gerir uma cidade. Faltando 1 ano e meio, 1 ano e pouco, você acha que dá tempo ele virar essa chave? Impossível, impossível. A discussão é se o Pessoa vai ser candidato ou não. Eu acho que vai ser candidato porque ele conseguiu dividir muita prefeitura, dando os cargos para vereador. Agora, esses vereadores, doutor Pessoa, vão cuidar da eleição dele quando chegarem próximo, né? Porque a maioria vão abandonar? Não sei se abandona por conta dos cargos, mas não vão fazer vai a campanha ter um limite, dele, não porque vai? daqui a pouco a rejeição do Pessoa, que é muito alta, vai prejudicar a eleição deles. Então, Mas é um cara bem intencionado. O doutor Pessoa é um homem de bem, um homem bem intencionado, doutor Pessoa. E o senhor continua apostando no Silvio? O Silvio, para mim, é o maior líder político de Teresina. Ganhou a eleição aqui em Teresina, tá certo? É um líder que tem uma identificação total aqui. Nós vamos escolher o candidato. Tem uma candidata que é fantástica, é a Bárbara. Né? Porque tu faz uma pesquisa, quem é o maior líder de Teresina? Quem é? A última que eu vi, assim, líder é o Firmino, continua sendo ainda. Uma pessoa Concorda? morta é o maior líder. É o maior líder. Então, veja isso. Então, a Bárbara tem uma força gigante. Nós Mas... temos o Joel, que tem um apelo popular, que saiu, o Hélio botou quase 100 mil votos na frente do Hélio aqui em Teresina. Então, cara que... Eu saio com o Joel aqui, meu amigo, é o tempo todo dia. Mas não é uma eleição de cansaço também, a do Senado que também, foi? Também. Tem esse fator também? Tem. As pessoas estavam cansadas do Hélio. Tem isso também. Mas ele também criou a identidade com as pessoas. Mas Teresina é meio que barrista. Tem isso. Esse aqui é o nosso grande problema. Vamos falar a real. Teresina é meio complicada. Não, a pessoa, às vezes, muitas vezes, eu votei no... o voto já era para o Senado, mas não vai votar na prefeitura. Muito, tem isso também. Mas não vai ter também... Eu votava no Firmino, mas não voto na Bárbara. Ou a identificação é muito forte? É muito forte, por causa do arrependimento. O arrependimento, Água o arrependimento é muito grande.
De ter votado no... Mudado o de plano. não ter seguido o Firmino. O impedimento é uma coisa impressionante. Então, a Bárbara não vai ser eleita só porque é filha do Firmino, não. Ela tem que mostrar que é competente, tem que mostrar que vai ter uma grande equipe. Porque Teresina não vai arriscar. Teresina não vai arriscar mais, não. Isso aí pode ter certeza. Então, se tivesse os três juntos, acabou a eleição. Uma pergunta que é importante. Tem ouvido muito nos bastidores uma cooptação por parte do atual governador, a gente vai entrar já já no governo, mas tentando trazer a Bárbara para perto. Qual é a possibilidade disso? Zero. Mais fácil o Ciro ir ser o candidato dele do que a Bárbara. Não esqueça isso. Esqueça, é zero. Zero a possibilidade de Bárbara juntar... Se ela for, ela perde lá. As pessoas não vão entender uma filha do Firmino abandonar todo o legado dele e se juntar com o PT, gente. Isso é a Bárbara, tem origem. Ela, filha do Firmino não vai fazer isso, não. É zero a possibilidade? Zero. Menos 10, não é nem zero, não. Porque falavam muito que ela poderia Zero. compor a chapa. Pergunta ela assim, é zero. Antes do podcast, ela estava reunido com ela agora. Há uma possibilidade muito forte de vir Silvio e ela, ou ela e Silvio? Grande. Muito grande. Seria então Eu ela? acho que é a chapa ideal. Ela cabeça de chapa? Aí tem que ver quem é a cabeça de chapa. Pro Ciro? Não, mas me perdoa, amor de Deus. Pela sua Porque experiência, o que os dois seria legal? vou dizer, a Bárbara tem mais capacidade, né, de vigor, pela juventude, mulher, né, que está na hora das mulheres, tal. O Silvio, pela experiência que as pessoas não querem mais arriscar. Tá certo? O Silvio, alguém tem dúvida que o Silvio o Silvio vai ser um desastre administrativo? O Silvio não vai ser um bom prefeito? Ninguém, gente. Todo mundo sabe que o Silvio seria um grande prefeito para a cidade. Então, tem essa coisa. Nós temos que juntar. Se os dois tiverem, adeus eleição. E a Lucy? A Lucy vai ser uma grande conselheira da Bárbara. A Lucy, já abriu mão para ela ser deputada. Sabe por que as pessoas tinham essa vontade de ter a filha do Firmino? Tenho certeza que ela vai ajudar. É o que a gente escuta de bastidores. Olha, daqui a pouco essa composição com o PT, ela assume e a Lucy vai para uma secretaria. Ela vai jogar o futuro dela fora. Não. Eu conheço a Bárbara. Anote. Anote. O registro audiovisual está aí. Anote e depois me cobre. Tá aí, tá gravado, não tem problema. Vamos partir para o estadual? Vamos partir para o governo. Vamos falar. Qual é o tamanho do PP 2023 em nível de estado? Vai continuar sendo o partido que vai eleger maior número de prefeitos. Aumenta esse ano? Não sei se aumenta, né? Porque composição é outra, né? São muitos partidos. Nós perdemos a última eleição, criou uma frustração muito grande. Mas nós não vamos perder. Se aumentar, vai aumentar pouco. Se perder, vai perder pouco. Vai perder pouco em quê? Em tamanho? Vamos falar de percentual. Não vejo nem para mais, nem para menos 10%, não. Por aí. Nem 10 para cima, nem 10 para baixo. É o que eu acredito. Nesse aspecto. Como é que o senhor enxerga Rafael Fonteles? A gente vai mostrar uns reacts daqui a pouquinho para o senhor ouvir, mas assim, como é que você tem visto esse início de gestão pelo que tem ouvido de Rafael? O Rafael é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. O Rafael até chega a quase ser um superdotado, ele é muito inteligente. Ele vai fazer um governo melhor do que o do Hélito, do meu ponto de vista. Porque o Hélito não tinha mais saco para governar, não tinha mais. O Rafael é muito mais presente, eu acho que ao despachar com os secretários, eu acredito isso aqui. O Rafael tem que ver esse viés dele econômico, de empresas da família, empresas, essas coisas, que isso aí é ruim. Uhum. Nós tivemos um caso de um ex-governador, amigo meu, que é do Wilson, que houve muito isso aí, muito discutido naquela época, e isso afetou muito a imagem do Wilson. Se o Rafael foi por esse viés aí... Eu lembro do Wilson Martins na época do hospital. Amigo meu, falando daquilo ali, foi, das empresas e tal. Se o Rafael enveredar por esse caminho, é um caminho de sucesso. Né? Eu desejo que tenha todo sucesso do mundo. Não dá para torcer contra o Piauí, não dá para torcer. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Sou oposição radical a ele, porque sou oposição ao PT. Mas só por ser oposição não, ao PT? Porque tudo mal que o PT fez ao Estado, a forma como eles administram, o Estado inchado, cargo demais, e a população... Ele não seria um novo PT? Tomara, eu torço por isso. Pelos modos, pela forma de tratar? Isso, né? Ele tem a chance, tem uma turma nova que ele está colocando, né? Tomara que dê certo. Mas não estou falando nem como senador, estou falando com um cara que entende de política. Tem visto alguma coisa diferente? Não, eu acho que... Mas eu já esperava isso, que o Rafael seria... O Silvio seria muito melhor do que ele. Mas o Rafael, eu acho que vai ser melhor do que o Hélito.
Ele é um nome de uma projeção nacional futura? Ah, não sei. Aí Vai depender muito do que ele fizer. Cedo, né? Porque o PT é muito... Não dá muito espaço, não é muito paulista o PT, muito aquele pessoal de São Paulo, né? Eu acho que não. Eu me lembro que um bate-papo que a gente fez no Bom Dia Meu Norte, né? E se falar de eu sou candidato ao governo e tal. Esse sonho acabou? Não acabou. Acontece que minha responsabilidade com o país hoje acaba me afastando um pouco do Estado. Isso é um problema. Eu, quando tomei essa decisão de ser um político nacional, de colocar meu nome, eu sei o que pode representar também. Eu não estar tão presente lá em Pedro II, em Morro Cabeça do Tempo, lá em Morro do Chapéu, sabe? Bocai, né? Né? Então é complicado. Isso eu vou perder também, né? De não estar tão presente, né? Eu espero que a população reconheça o que eu estou fazendo nacionalmente, a projeção que eu dou para o Estado, sem nunca esquecer o Piauí no que diz respeito a recursos, investimentos. Poxa, soma tudo que eu fiz por esse Estado, bota o resto da bancada. Você sabe que tem muita gente do PT de ser foi ministro da Casa Civil e não mandou quase nada para cá. Pelo amor de Deus. Não tem ninguém que pode. Tem. Não pode dizer. Mas fale pra gente. Mas, moço, some bilhões. Né? Eu mandava no mínimo 500 milhões por ano para as prefeituras e tudo. A saúde do Piauí funcionou nos últimos anos por conta dos recursos que eu mandei de custeio para todos os municípios, para tudo. Aí não dá para comparar o que eu trouxe com o que os outros trouxeram, não. Dava para ter feito mais? Não. Se não fosse uma época de pandemia? Não, aí daria. Aí não foi por conta de... Tô fazendo essa... Aí, lógico, se não tivesse a pandemia, nós ia ter muito mais recursos para investir. Mas eu mandei muito dinheiro para a pandemia, né? Para hospitais, para cuidar das pessoas, porque precisa de dinheiro. Hoje as prefeituras do Piauí dependem muito desses custeios de saúde. Se não for isso, para tudo. Aí vai vir tudo para Teresina. Teresina já está com problemas sérios de saúde por conta da prefeitura, que não tem mais aquela estrutura. Hoje está faltando, está vendo hoje uma... Inclusive, o doutor Pessoa falava muito, o governo federal deixou de mandar. Não, mas hoje, eu conversei com um amigo meu hoje, a filha dele trabalha numa UPA, disse que ela tem que levar as luvas, está faltando luva, então está complicado. Vai lá, Kilson. Tá importante. Para a gente ir fechando. Já... vamos falar um pouquinho, Yeltsin, com relação ao agro. Entrevistamos aqui foi uma entrevista maravilhosa, inclusive. A Anne. Poxa, dona Anne teve aqui? Teve. Amanhã eu vou lá para Progresso. Vai? Vou lá. Ela bateu um papo maravilhoso. Deve ir agora essa semana, inclusive. Pois esse é imperdível. E ela elogiou bastante o Piauí. Você falou que levou o nome do Piauí, vem levando o nome do Piauí, essa projeção nacional, que é importante. E ela falou absurdamente aqui, divinamente, a respeito do agro, a respeito... Ela falou muito do tamanho do Piauí no posicionamento do agro e o que tem sido revolucionário, né? A dona Anne e o seu Cornélio são um orgulho para o país, não é só para o Piauí, não. E o que eles fizeram, a melhor fazenda do Brasil é a Progresso. Né? Então, o que eles fazem lá, e pergunta lá para os prefeitos da região o que eles fazem no social, o que eles ajudam. Ela falou aqui. Ela falou das escolas, né? Ninguém existe ali. Ele tinha que mandar, outro dia eu fui para a entrega do título lá do seu Cornélio, tinha que mandar fazer um busto. Pelo trabalho que ele realizou. Isso porque ele representa o agro para a região, os investimentos que o Piauí está recebendo, vai receber. Né? Outro dia um amigo meu comprou uma fazenda de 1 bilhão e 800 milhões. A pessoa passar um cheque de 1 bilhão e 800 numa fazenda. É uma grana boa, né? Então, aí o Piauí, eu consegui que fizesse a primeira fazenda 5G, foi aqui no Piauí. Lembra que eu tive com o Bolsonaro, inaugurou essa fazenda. Então, o agro do Piauí tem um papel, e o agronegócio para o país, né? O país hoje depende muito da balança comercial total do agronegócio. Se o dólar não deu estourada, é por conta da balança comercial do agro, que entra muito dólar no país. É porque está segurando, eles estão pautando muito nisso, né? O governo Lula está falando, o dólar está aí, o combustível baixou. O Lula pega e bate no agronegócio, aí pelo amor de Deus. Nós temos que enaltecer, agradecer. O mundo está muito dependente do agronegócio, o problema de alimentação do mundo. E o Piauí pode crescer ainda mais? Muito. Eu acho que, pelo que eu vi, nós já temos condição de crescer mais do que dobrar o que nós produzimos. Mais do que dobrar. Eu acho que, se não me engano, nós só estamos produzindo 30% da nossa capacidade. Bom, a gente vai começar com os reacts para a gente encerrar. Quais são os reacts que a gente tem aí? Não, tem outro que eu tinha separado. Do próprio governador Rafael, eu queria que o senhor ouvisse. E é o do Rafael, né? E na sequência eu comentasse. Vamos lá, coloca aí no play, por favor, divide para o senador ouvir. Eu considero, não tenho dúvida, que o quarto mandato do governador é o melhor da sua história.
O governador Wellington Dias vai sair no maior nível de aprovação da história da vida pública dele. Anote o que eu estou lhe dizendo. Por quê? Porque é a melhor gestão. Então, a despeito do desgaste natural de estar há muitos anos no poder... O cara que chega no quarto mandato, hora dessa, ele está completamente desgastado, né? Pois vai ser o maior índice de aprovação da história da vida dele, por causa da gestão. Aí ele juntou a experiência com a resiliência de atravessar um momento difícil do mundo, do Brasil, de estar governando um Estado que o presidente da República faz uma oposição severa, que tem um adversário que era aliado aqui no Estado, no maior cargo da postura, atrapalhando Como é? atrapalhando o Estado a receber recursos. Então, mesmo nesse cenário adverso, o governador Wellington Dias Hoje e o sua Piauí equipe está deixando de receber recursos por conta desse... tentaram, deixa de receber recursos, sim, de convênios voluntários da União e tentaram impedir até aquilo que o Piauí já tinha de direito. Eu coloquei isso nas redes Quem é que sociais. está impedindo? O Ciro? São os adversários, né? A oposição, quem tem força. Tentou impedir os financiamentos todos. Tentou, isso está noticiado na imprensa nacional. Então... O judiciário foi muito importante nisso, né? Fez justiça. O judiciário fez justiça. Né? Bom, cá para cá. Não tinha nem dúvida. E aí? A gente não tinha nem vamos dúvida. aqui por Agora, partes. realmente... Vamos por partes, corta aí, já foi. Vamos por parte. O Rafael, o que ele disse é o seguinte: o Wellington fez a pior gestão de todas as 4, foi o mandato dele foi um desastre. Só não foi muito pior por causa do próprio Rafael, porque o Rafael foi um grande secretário de Fazenda que não deixou as contas do Estado. Ele nessa área ele é muito bom. Quanto a essa questão que eu impedi recurso, é mentira completa. Recursos voluntários, me cite um recurso. Eu só quero que diga um. Empréstimo, eu era um crítico dos empréstimos da forma como ele era feito. Pegava-se, o Piauí se endividou de bilhões de reais, chegava o dinheiro aqui, distribuía com os deputados recursos para esse calçamento para ali, sem a menor programação, sem o menor projeto. Isso eu sempre fui contra e sou contra. Uhum. Não tem planejamento. Você está... Fulano, toma aqui 50 milhões, fulano mais 30, aí o cara vai lá, vai indicar as construtoras, vai lá, vai a campanha. Pelo amor de Deus, isso aí foi com um recurso de empréstimo. Agora, você pegar um empréstimo para fazer uma rodovia, para fazer vamos investir aqui no saneamento, vamos investir nisso aí, eu sou radicalmente favorável. Agora, a forma como foi feito com empréstimo para calçamento, pelo amor de Deus. E dessa forma, não, vamos fazer um calçamento aqui, porque vamos fazer o distrito industrial de tal cidade que vai trair. Aí tudo bem. Mas era ligando. Então era. O calçamento era ligando. Eleitoral. Qual o segundo react? Vamos lá? Do Sérgio, ele. Você não viu esse do Sérgio Moro? Vamos ouvir aí. Vamos lá, coloca. Abraçado com o Bolsonaro, tipo certo. Ciro Nogueira. Né? O que a gente vê, no entanto, o Centrão está no poder desde a época do Lula. Estava lá com o Lula também. Está abraçado agora com o Bolsonaro. E a gente não vê o país progredir. Estagnado? A gente vê o Piauí aqui, infelizmente, com um potencial enorme de agropecuária, de exploração mineral. E a conversa com as pessoas aqui, não tem o porto, que reclamam lá do Escorreia. Olha o que ele vai falar agora aí. Não tem as estradas, a infraestrutura das estradas para escoar o produto. As pessoas sofrendo. Nem todo piauiense pode comprar uma ilha. Tá vendo? Tá? E o que a gente vê agora... E a gente vê, infelizmente... Ainda é mágoa o que era? Não, olha, o Moro é fruto de um projeto político lá da Lava Jato. Né? Isso já foi contestado. Você não tinha assistido isso? Não. O Centrão estava com o Lula, estava com o Bolsonaro, é verdade. Mas eles que se aproximaram do Centrão. Não foi o Centrão que foi lá pedir. Quando eu fui para o Bolsonaro, foi o Bolsonaro que pediu que o Flávio fosse me procurar. E aí eu fui fazer a aproximação com eles e ter um orgulho muito grande. Como o Lula também. Não foi eu que fui procurar o Lula, não. Foi ele que foi me procurar. E como eles me procuraram agora. Eles te procuraram? Não, já procuraram. Se dependesse deles, eu já estava no governo. Isso aí não tem nem dúvida. Se eu quisesse... Não, mas tem falas que dizem o Ciro é fora, ele não entraria nunca no governo. Se eu quisesse, já estava dentro do governo. Isso aí não tem dúvida, não. Tem um partido com 50 deputados que não vão querer... Pelo amor de Deus. Presidente. Isso aí esqueça. Isso aí já... Não vou entrar assim, ainda que seria desleal da minha parte. Se eu quisesse estar dentro do governo, já estava. Só que eu não vou estar. Até o final. Eu vou até o final na oposição a esse governo. Total. A opção mais feroz possível. Ao governo, não ao país. Entendi.
É o Ao formato governo. do governar. Eu não acredito nesse governo. Não acredito num governo que tem 37 ministérios, que só pensa em cargo para companheirada, que bota sindicalista na frente de estatal, de fundo de pensão. Isso não vai dar certo. Isso nós pegamos com 30 bilhões de prejuízo e entregamos com 180 bilhões de lucro. Foi porque nós blindamos as estatais brasileiras. Então isso não vai dar certo. Eu não vou participar disso. Ainda, só para a gente fechar mesmo, essa questão da ineligibilidade do presidente Bolsonaro. Qual o tamanho e a importância de Michele Bolsonaro nesse processo e se ela seria um bom nome? Eu acho que a dona Michele pode escolher um dos 27 estados para ser eleita senadora. Deve ser candidato para Brasília, na minha opinião. Não me disse isso, não foi o Bolsonaro, porque eu conheço um pouquinho de política. Ela elegeu a Damares lá, foi quem elegeu foi a dona Michele. Tá certo? Então, poxa, se ela elegeu a Damares, ela não vai ser eleita com 2 vagas. Está eleita senadora. Já lá. está eleita senadora por Brasília. Na sua É opinião. muita arrogância dizer que a pessoa está eleita. Mas se tem uma eleição mais certa, a da Michele é mais certa do que a do Ciro. Então, ou de qualquer outro senador. Então, eu apostaria nisso. O Ciro Nogueira tomou uma proporção... Agora, a dona Michele, só voltando Fica aqui. à vontade. Ela vai ter que nos ajudar no Brasil inteiro. Correto. Porque ela vai percorrer todo o país para nos ajudar a eleger. É importante eu pontuar sobre isso, que acho que é uma lacuna que muita gente tem dúvidas ou perguntas. Ciro Nogueira, ele acabou que se tornou um cara muito maior do que o próprio, nesse aspecto político do Piauí, conhecido no Brasil, como você falou agora. Existe a possibilidade do Ciro ser candidato ao Senado que não seja pelo estado do Piauí? Não. Eu teria um apoio do presidente Bolsonaro em qualquer estado, sei, Santa Catarina, São Paulo, em qualquer lugar, eu ganharia uma eleição com o apoio do presidente Bolsonaro. Mas não me vejo você defender outro estado, não. Minha paixão é o Piauí, meu amor, e o que eu devo também, gente. Se eu cheguei onde estou, porque eu fui eleito com 24 anos deputado federal aqui, pô, eu vou abandonar essas pessoas aqui e vou ser candidato porque lá é mais fácil ou mais difícil. Não, se eu for candidato, eu só tenho 3 chances de ser candidato. Tem 4 coisas, não é nem 3. Primeiro, ser candidato a vice-presidente da República. Eu acho que tem outras pessoas melhores, com mais potencial de ganhar eleição a presidente, como o Tarcísio, o Zema, o Ratinho. Uhum. Né? Acho que estão com maior condição de ganhar a eleição, ou a vice-presidente, ou a governador do Piauí, ou ao Senado. Ou A presidente? a nada. Que talvez vou fazer 32 anos, e aí vou voltar para o sofrimento dos flamenguistas aqui para ser presidente do River. Mas vai que o Tarcísio não queira e eu não tenho condições de... Toparia? Não, eu acho que é impossível não topar. Eu gostaria, quem não quer ser presidente da República, com todos os sonhos, com tudo que eu penso para o país, com tudo que eu aprendi nesse governo, eu gostaria muito, mas eu acho que é muito difícil alguém do Piauí se eleger presidente da República por conta do tamanho do Estado, por causa do eleitorado. Eu acho que um governador de São Paulo ou de Minas tem muito mais chance de ganhar a eleição. E eu quero ganhar a eleição. Não quero ser candidato para ser vaidoso, não. Acho que o Tarcísio, o Zema e esses outros são melhores candidatos a presidente. A melhor chapa contra o Lula na próxima eleição? Olha, como eu O falei... melhor adversário seria o Lula? Não, eu tô falando outra coisa. Pô. Eu tô falando qual a melhor chapa contra o Lula? Qual a Eu melhor? acho 2 que nomes. Eu não vejo dificuldade. Beira o impossível nós perdermos a próxima eleição. Porque nós vamos pegar um governo cansado, um candidato com 81 anos de idade, que não está fazendo um governo, não tem mais saco de governar, não tem... que todo dia ele sai ali do Alvorada, olha para aquele espelho d'água e vê um Lula que não está cumprindo. Quando ele olha no espelho, ele não está cumprindo o que prometeu. E um Lula muito pior do que foi nos outros governos. Então, eu acho muito fácil. Eu acho que qualquer candidato, seja Bolsonaro ou alguém com apoio dele, ganha essa eleição tranquilamente. Eu acho que isso aí... Mas o que se projeta agora seria Tarcísio e Ciro. Não quis falar. Se o Bolsonaro não for candidato, Sim. o candidato natural é o Tarcísio. Tá certo? E Se o Tarcísio não for, é o Zema. Eu acho que tudo, política tem uma fila. Mas a composição do centro seria de Ciro se Nogueira. tiver... Não sei. Eu coloco meu nome. Estou na fase que eu não... Se eu puder ser candidato a vice-presidente numa chapa dessa, eu vou ser candidato. Eu acho que pela minha história, pelo que eu represento, pelo tamanho do meu partido, as coisas eu acho que tenho esse direito, é legítimo. Mas se eu chegar lá na frente, Ciro, você não é o melhor candidato a vice. Poxa, eu quero ganhar. É vencer as eleições, né? Olha, eu quero lhe dizer, Ciro, que de verdade assim, a gente tem uma relação muito bacana já há muito tempo.
E eu estou muito feliz de você ter começado a série de podcast pelo Brasil inteiro, pelo IELCast. Acho que é Ter valorizando aceito, né? Não podia ser diferente. muito do que é daqui. Espero que o presidente, ex-presidente Bolsonaro, um dia venha aqui bater um papo. Se ele pisar aqui no Piauí, eu tenho que trazer ele aqui nesse podcast. Traga para a gente conversar, que é tranquilo, pode vir com tranquilidade. E de verdade foi um papo, acho que vai repercutir muito, absolutamente, né? Pelos cortes, por N situações, e espero que venha o melhor para o Brasil, independente de esquerda, de direita, de centro. Eu acho que o bem-estar do brasileiro é o que importa, né? Com certeza. Aqui tem um apaixonado por esse país, mais pelo Piauí, e que acredita muito nesse país. Nós vamos passar momentos difíceis pelos próximos 3 anos, não vou negar. Tem uma frustração, porque tudo que nós íamos, né, colher agora de frutos, um grande governo, o segundo governo ia ser muito melhor, sempre o segundo governo é melhor. Mas eu acredito muito no Brasil, né? Vou fazer a oposição aqui no Piauí, não ao governador. Quer dizer, ao governador, não ao Piauí. No Brasil, vou fazer a oposição radical ao presidente Lula, não ao Brasil. O que for bom para o Piauí, o que for bom para o Brasil, vai contar com o meu apoio. E porque eu devo isso ao povo do Piauí, né? Eu devo tudo ao Brasil, a esse país tão bonito, com tanto potencial, que depende só do brasileiro para dar certo. É verdade. Bom, espero que você tenha gostado da Estação I. Aqui é a casa de vocês Amei. também. Que precisar, estamos à disposição. A casa do brasileiro também. É, a casa do brasileiro. E venha mais vezes aqui para a gente bater um papo. Acho que na política, volto a dizer, já falava isso com o Alisson anteriormente, que o podcast ele terá um papel preponderante nas próximas eleições municipais. Sem dúvida. Né? Até pelo tipo de bate-papo, você consegue avançar muito mais sobre determinados assuntos e que o telespectador, o espectador consegue entender um pouco mais. Obrigado. Um abraço. Ok, Forte abraço. Ok, Gilson? ok. Aproveita, se você gostou do papo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Lembrando que é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil, todos os sábados às 10h30 da noite pela Rede Meu Norte. Isso aí é o Cast, é do Piauí. Para o mundo! Até a próxima. E aí? Bom pra caramba, hein? Bom pra caramba. 1 hora aqui? Vai dar o que falar. 1h32. 1h30. Gostaram? Muito.